Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, professora de português e de espanhol. E eu sou a Carol, professora de física, química e matemática. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre um tema muito bacana, né, Carol? Sim. A gente vai falar sobre o quê? Sobre Demon Slayer e física. Então, né, acho que vai ser muito massa, sensacional, né? Enfim, gente, roda a vinheta aí que a gente vai pro início do vídeo. Então, já vai clicando aí no joinha, se inscreve no canal para vocês acompanharem um pouco mais sobre esse universo que a gente vai trazer aqui para vocês, né, e sobre os próximos vídeos que estão aí, né, pra chegar. Bom, então, Demon Slayer foi um anime que chamou bastante atenção nos últimos anos, né, a gente tem aí nas últimas temporadas de divulgação dos animes. Então foi algo que subiu como um trending topic lá no Twitter também, né, e tal. E a gente teve esse boom com esse anime. Então, eu acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho, né, da história, que nada mais é do que um típico shonen de luta, né? Mas tem uns elementos que cativam a gente, né? Os personagens que se aproximam da nossa vivência, né? Então, a gente tem ali o Tanjiro vivendo com a sua família na montanha. Ele é um vendedor de carvão, né? A família dele vive a partir da renda do carvão. E um dia ele desce, né, a montanha pra vender esse carvão e a família dele fica na casa. E quando ele volta, né, ele acaba tendo que passar uma noite fora. Ele volta pra casa dele, ele encontra a sua família massacrada, né, todos mortos. A única que sobreviveu foi a Nezuko, que é a irmã dele, que se transformou, né, em um Oni, em um demônio. Então, a partir dessa premissa, a história, né, começa a andar ali, né, os acontecimentos começam a se, enfim, desenrolar. Então, a gente vê, né, vários elementos em comum com outros animes famosos, como Naruto, Dragon Ball, né? Essa jornada do herói em busca, né, de consertar algo, de salvar alguém. Então, a gente tem todo esse processo ocorrendo ao longo da narrativa, né, de Demon Slayer. Então, acho que a gente teve, né, essa primeira temporada, que foi um boom total, né? Nossa, muito. Como comentei já. E agora a gente teve também o Trem Infinito, que foi um longa-metragem super massa, que foi produzido também. E agora em 10 de dezembro, né, pertinho de agora, vai ter a segunda temporada. Então, né, gente, preparem vossos corações, que muita aventura vem por aí, né? Uma questão bastante importante, né, que a gente percebe ao longo de toda a narrativa do anime é a questão do tempo histórico, né, onde os personagens estão ali situados, as próprias vestimentas, né, dos personagens dão uma ideia pra gente, né. Vale ressaltar que aparece ao longo da narrativa um momento decisivo ali onde eles falam, né, é tal tempo. Então, esse tempo, qual que é? É a Era Taisho. É um período histórico onde o Japão estava ali já interagindo um pouco mais com outros países ocidentais também. Então, a gente vê uma mescla, né, de coisas ali, uma amálgama de coisas que está surgindo, né, que tá, enfim, a gente consegue perceber que é um período de mudanças. Propriamente, a gente tem, se a gente pensar nas roupas, né, as indumentárias, eu acho essa palavra tão chique, gente, acho que vocês aprenderam, olha, chique demais, indumentárias. Bom, as roupas, a gente tem, um momento, a gente vê o Muzan, que é o antagonista, né, o principal antagonista da narrativa. A primeira cena ele aparece de terno, uma roupa meio Michael Jackson, assim, né? Muito bem vestido, muito bonito. Com uma gravata, um chapéu, assim, bem assim, marcado por uma cultura europeia, né? A família dele também vem ali com a mulher com um vestido, com um chapéu meio francês, assim, a menininha também com um vestidinho. Então a gente percebe
essa abertura para outras influências, né? Para outros lugares, né? Acho que é muito legal quando a gente assiste alguma coisa olhar justamente essas coisas, né? O contexto, o fundo da história pra gente entender onde tá se passando, o que tá acontecendo, o que eles tentaram mostrar, porque na verdade compõe a cena, né? Todos esses outros elementos. Vai meio que ajudando, né, na construção daqueles personagens, da história, toda essa questão vem ao longo da narrativa. A própria vestimenta, né, dos caçadores, né, o Tanjiro, a gente tem todos os outros ali vestindo uma roupa preta de gola alta que foi inspirada em trajes militares japoneses daquele momento. Então a gente vê ali muitas influências que atravessaram, né, a obra e tudo mais. Então é bastante interessante a gente pensar e ver um pouquinho sobre isso. Pensando ainda nesses elementos visuais, culturais que a gente tem na obra, um bastante importante é a questão das máscaras, que é algo que aparece bastante ao longo, né, da narrativa, ao longo da apresentação dos personagens. Então, quando o Tanjiro vai para fazer o seu treinamento ali, ele recebe uma máscara de raposa, que seria a representação de um yokai, certo? Que seria um elemento também cultural ali, tradicional do Japão. Então, a gente tem nessa figura desse yokai algumas características, né? Algumas habilidades, como a agilidade, esperteza, todas essas características que se referem, né, ao próprio aluno ali no caso, sendo o Tanjiro. Então, esse elemento vem também para ilustrar, para mostrar um pouquinho de uma maneira também figurativa e cultural. A gente tem também a questão do Tengu, né, que é a máscara do mestre, né, do Tanjiro, que o Tengu seria uma referência, né, à cultura shintoísta desses seres com o rosto vermelho, né, e o nariz comprido, que seriam esses seres que têm uma habilidade de mudar de forma, de se transformar, né? Então, essa máscara do Tengu, ela é também, né, uma referência à cultura shintoísta que referenciava, que falava sobre essas criaturas de rosto vermelho, de nariz comprido, como um guardião da montanha, como, né, eles viviam nas montanhas, os Tengus, né? E também como uma forma de prevenção, né, desses espíritos malignos, desses maus agouros que rondavam ali. A gente vê que tem vários maus agouros, né, rondando. Muitos. Então, a gente tem essa espécie de... Não sei se talvez a gente pudesse falar em um amuleto, talvez, né? Quando a gente vê o Tanjiro indo pra prova, né, pra entrar pros caçadores... tem, né, a questão da máscara, que ele encontra um Oni que vê a máscara e tal, enfim. Eu não vou dar muitos spoilers aí, que vocês vão ver a hora que vocês assistirem a obra, né? E falando um pouquinho da ambientação, né, que a Ana já comentou, a gente tem que o anime no início, ele começa no monte, que a gente tem, o nome do monte é Kumotori. E no final do ano passado, só uma curiosidade, as autoridades do local emitiram um alerta para que os fãs, né, porque como o Demon Slayer ficou muito famoso, as autoridades tiveram que emitir esse alerta para que os fãs não escalassem o monte, principalmente despreparados, com vestimentas inadequadas, porque assim, é uma escalada de mais ou menos 2 km, né, um pouco mais de 2.000 metros, e se a gente estiver despreparado para qualquer escalada, na verdade... a gente pode enfrentar alguns efeitos biológicos, como, por exemplo, dor de cabeça, náuseas, dificuldade de respirar, né? Mesmo com mínimo esforço, o coração já acelera. Alguns efeitos que a gente tem de mudanças de altitude. Mas por que isso acontece, né? Por que andar 2 km com uma variação pequena de altitude é uma coisa, e quando a gente vai escalar, né, a gente ouve até...
que quem vai se escalar o Everest, por exemplo, que tem todo um preparo durante muito tempo para essa escalada, geralmente é feito em períodos mais longos, né? Por que disso? E essa explicação vem justamente da física, né? A gente tem uma grandeza física que é chamada de pressão. Pressão nada mais é do que uma força sobre uma determinada área, né? Então a equação da pressão é força sobre área. E falando um pouquinho da pressão atmosférica, né, que é o que interessa agora pra gente, é a força do ar, no caso, que exerce essa pressão sobre uma determinada área que no nosso cenário da pressão atmosférica seria a superfície terrestre, né? Pegando um pouco da questão das montanhas, o que acontece? A gente tem o nível do mar, que é considerado o nosso marco zero, no qual a pressão atmosférica seria a maior pressão, que vale 1 atm. Também pode ser chamado de uma atmosfera ou 10 a quinta Pascal, né? Depende da conversão da unidade preferida. Depende do seu gosto, vai gosto do freguês, né? Exatamente, a gente pode agradar todo mundo. Mas, em tese, seria o nosso referencial para pressão atmosfera, né, para medida. E conforme a gente sobe, a camada de ar que tem sobre a gente ela é um pouco menor, né? Conforme você ganha altitude, a quantidade de ar que está sobre você é menor. Então, essa pressão atmosférica, essa força que o ar exerce sobre você também vai ser menor. Então, a pressão atmosférica a grandes altitudes ela é menor. E um outro impacto que isso tem, né, uma consequência, é que o ar se torna mais rarefeito, ou seja, a gente tem uma disposição menor de oxigênio, uma concentração menor. E é justamente por isso que a gente enfrenta dificuldades de respirar, porque você vai ter uma quantidade menor de ar disponível, vai ter que fazer um esforço maior para conseguir que esse oxigênio seja distribuído para os nossos tecidos, gerando todas essas consequências biológicas, né, essa dor de cabeça, falta de ar, fôlego fica complicado, náuseas muitas vezes, sangramentos. Então, assim, se vocês estiverem pensando em escalar esse monte, por favor, se preparem antes, né? Escalem com muita tranquilidade. Com um equipamento adequado. Exatamente. O ideal é que a gente faça essa escalada em muitas horas, né? Percorra caminhos menores em muitas horas para dar tempo para o teu corpo se acostumar, sentir os efeitos dessa variação de pressão. Tem até o fato dos atletas, né, que às vezes viajam para fazer jogos em outros países e eles vão um tempo antes para poder se adaptar, eles né? vão dias, até meses antes, né? Sim. O caso das Olimpíadas, muitos atletas foram com um período de antecedência, né, para ter essa adaptação Sim. ao ambiente e tudo mais, porque de uma forma ou de outra é um fator importante no desempenho, né? Se a gente pensa em atletas de alto desempenho, como nas Olimpíadas, como em jogos de futebol, né, que tem toda essa questão de vai para um país, vai para outro, enfim, tem toda essa questão física, né, envolvida com todas as ações desses profissionais, né? Enfim, acho que é algo que merece atenção e às vezes a gente não coloca tanta atenção necessária nisso. Um outro ponto que a gente tem é a questão evolutiva mesmo, né? Falando um pouco, um pezinho na biologia, falando um pouco de Darwin, de seleção natural, o ser humano ele conquistou diversos espaços, tanto que hoje a gente tem pessoas presentes em todos os continentes, menos na Antártida, né? Falando um pouco mais sobre essa questão da adaptação biológica, estudos recentes mostraram que foi encontrado fósseis na Cordilheira dos Andes, ou seja, em altitudes muito altas, datados de aproximadamente 12 mil anos atrás, o que é muito curioso, porque a presença do ser humano na América do Sul datava de 15 mil anos atrás, embora estudos do meio do ano passado, com participação inclusive de pesquisadores da USP, procura refutar essa tese, mostrando que foram encontrados no Brasil, no México também, fósseis e ferramentas de cerca de 30 mil anos atrás. Então, talvez a gente tenha a presença do ser humano no continente da América do Sul muito antes do que se esperava. Comentando um pouquinho mais sobre a seleção natural, estudos genéticos em populações que vivem a altas altitudes mostraram algumas adaptações biológicas observadas a partir da genética de
na questão da respiração. Então, a taxa de respiração dessa população chega a ser 40% maior do que a nossa taxa de respiração, pegando pessoas que vivem em altitudes mais baixas, né? E a quantidade de hemácias circulando também é maior. Por que isso? Porque como a quantidade de oxigênio disponível é menor, é interessante que se tenha uma quantidade maior de hemácias para fazer esse transporte mais rápido, né, para os tecidos. É uma questão bem interessante. E no anime também traz essa questão da respiração, né? Exatamente, a gente tem o Tanjiro vivendo, né, primeiro lá na montanha, nesse ambiente específico, e a questão das respirações perpassa, né? Respiração do trovão, primeira forma. Heikireki Sen. Os ataques de todos os personagens, a gente tem lá a respiração da água, a respiração de fogo, né? Enfim, vários personagens trazem essa questão da respiração como algo importante na hora de fazer, né, os golpes, Parece algo somente lúdico, mas na verdade tem um fundamento científico por trás dessa questão da respiração. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar que tem uma forma correta ou mais adequada de se respirar, né? Sim, verdade. Eu acho que é aquela forma, né, que a gente usa no Pilates, né? Que você tem que respirar. Experiência pessoal. Respirar aqui com o diafragma, experiência pessoal, gente, ó, abrindo o coração. E é exatamente isso que a Ana falou. A gente tem uma forma que seria mais adequada, O que seria mais adequado? Que a gente usaria menos energia, ou a mesma quantidade de energia, mas usando toda a nossa capacidade respiratória. E é justamente com o uso do diafragma. Então, tem até fala que respirar pela barriga, né? Algo que parece meio esquisito, mas na prática seria quase isso. Nessa forma mais adequada de respiração, quando a gente inspira, o diafragma desce e tem um aumento da nossa caixa torácica, possibilitando que a pressão fique menor, tem uma abertura, né? Então fica mais fácil da gente inspirar e não só isso, preencher todo o nosso pulmão, usando toda a nossa capacidade, né? Numa indústria a gente poderia falar que a gente está otimizando esse processo respiratório, né? Uhum. E na expiração, ou seja, o contrário acontece, o diafragma sobe, diminuindo o espaço, aumentando a pressão, facilitando a saída de ar. Então a gente gasta menos energia para o mesmo processo e de uma maneira mais eficaz. Uhum. Não, eu acho que também é a chave, né? Eu acho que essa otimização da respiração é a chave, né? A gente percebe ali para executar um bom golpe, um bom movimento, um movimento efetivo que vai, né, decepar a cabeça do Oni. Então, tem toda essa questão bastante referencial com a ciência, né? A gente vê, como a Carol comentou aqui, essa questão mais, né, do desenho, né, da animação, mas tudo tem um fundamento ali científico. Não baixou, falou assim, não, é agora, vai dar o golpe sim. Não, tem todo um processo para que aquele golpe fosse construído, para que aquele movimento fosse feito. Enfim, é algo bastante interessante da gente pensar, né, para além da animação. Enfim. E puxando também o gancho da parte cultural, muitas respirações do anime foram inspiradas em técnicas budistas de meditação. Tem até as chamadas respiração de fogo, que são nada mais do que técnicas provadas cientificamente que ajudam no nosso foco, concentração, porque justamente isso que a gente comentou de aumentar a capacidade faz com que você distribua melhor o oxigênio no seu corpo, oxigenando melhor o seu cérebro, produzindo substâncias que te causam, diminuem o estresse e a ansiedade e te traz mais foco, mais concentração. Então seria muito útil para o nosso dia a dia mesmo. Tem alguns tipos de respiração, para quem tiver curiosidade de pesquisar mais sobre o assunto, né? Vou falar de um tipo, que é a respiração quadrada ou em caixa, que é muito usado por pessoas que trabalham em situações de muito estresse. Então, soldados, policiais, bombeiros, que precisam de uma alta concentração, mas controlar o nível de estresse, muito foco para agir rápido e de forma certeira, né? Efetiva, né? Sim, sim. Essa respiração é muito parecida com o que a gente vê no anime da respiração de concentração total. Uhum. Então você tem um momento que você inspira e segura um pouco o ar, né? Tem esse segundo momento que você segura,
você expira e depois espera mais um tempinho para inspirar novamente. Então seria cerca de 4 segundos para cada passo e por isso um quadrado, porque são 4 passos, né? Sim, 4 expressão tempos, de caixa. né? E assim, é uma técnica usual que você pode usar no seu dia a dia, inclusive. Da mesma forma que mostra no anime, você pode começar com doses pequenas diárias, até que se torne algo mais natural, algo automático, sim. igual a gente respira, né? Gente, uma outra coisa bacana da gente pensar, né, que na execução dos golpes dentro da animação, a gente tem a katana, né, que é essa espada tradicional japonesa, e esse elemento, né, essa arma, é algo recorrente em muitos shonens, né, a gente tem aí Bleach, a gente tem Dragon Ball lá com o Trunks, né, que é um espadachim também, a gente tem Gintama, Vagabond também, que é algo que é um clássico, né, aí, que traz essa questão da espada, tem todo um plano de fundo histórico bacana também, para quem quiser pesquisar um pouco mais, conhecer e tal, é algo bem interessante. E vocês sabem do que a katana é feita? Por que ela é tão especial? De onde vem? Parece algo, né, um material muito invencível, incrível, né? Mas nada mais é do que aço, algo que a gente conhece no nosso dia a dia, está muito presente, né, nas indústrias, na construção civil, nos nossos utensílios domésticos também. Sim, uma curiosidade bacana é que quando a questão o porte de katanas foi proibido no Japão, né, esse armamento meio que caiu, não que caiu em desuso, mas também não era mais comum, né, que as pessoas tivessem katanas. Muitos ferreiros que fabricavam as katanas se tornaram fabricantes de utensílios de cozinha, como facas, né? Então a gente tem aí essa mudança de área de trabalho, ofício, né? De ofício. Mas não é qualquer aço, a gente tá falando, é algo que a gente conhece, mas é um aço um tanto quanto especial. Ele é conhecido como Tamahagane e ele é proveniente da mistura de uma areia de ferro, que seria chamada de satetsu, com carvão, que é a fonte proveniente do carbono. Lembrando que o aço é uma liga metálica, ou seja, a união de dois ou mais elementos, que sendo um deles um metal, e no caso do aço a gente tem a união do ferro com o carbono. Então esse aço, para confecção das katanas, os ferreiros, como a Ana já disse, eles primeiro fundem parcialmente o material. A fusão é o processo da transformação desse aço de sólido para líquido, então eles derretem parcialmente esse material para que ele seja martelado, ficando mais achatado, e a partir desses achatamentos são feitas dobras sequenciais para que o aço fique mais compactado, gerando uma katana com alta dureza, ou seja, capacidade de cortar muitas coisas e perfurar, mas ao mesmo tempo com certa flexibilidade, então ela não se quebra facilmente. Reza a lenda que os bons ferreiros sabiam equilibrar de olho mesmo essa questão da propriedade da dureza com a flexibilidade. E por fim, a katana passa por um processo de têmpera. O que seria a têmpera? É um choque térmico muito intenso, então ela é aquecida por muitas horas no forno e logo que ela é retirada do forno, ela é resfriada em água e daí vem a sua curvatura que é tão característica. Então fica aqui a nossa indicação para quem ainda não assistiu. Se você já assistiu esse anime, comenta pra gente o que vocês acharam, qual que é o personagem preferido, se vocês conseguiram entender o conteúdo. Se tiver mais alguma dúvida relacionada a essas áreas, pode comentar também que a gente responde. E o intuito desse vídeo era justamente isso, mostrar que a gente pode aprender e ver os nossos conteúdos, as nossas matérias dentro das coisas que a gente gosta. Exatamente, esse é o objetivo da nossa escola, da Nautai, trabalhar a partir das suas necessidades, dos seus objetivos, com aulas personalizadas. Nós agora estamos com as nossas agendas abertas, se vocês quiserem, né, ter uma parte 2 aí nesse vídeo. Enfim, as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo para vocês acessarem. Nós somos bem ativas em todas essas redes sociais, postando conteúdos interativos, né, bacanas, que tem relação
com um pouco com esse mundo dos animes, com a cultura pop em geral. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, acompanhe a gente. Tchau, tchau! Até logo!